Fala sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje com os vídeos das atividades do terceiro bimestre desse ano de 2020 e o assunto agora é coordenação. Então, por que coordenação? Coordenar é comandar, né? É regular, né? No nosso corpo é aquilo que regula todas as coisas que acontecem, né? E quem é então que comanda, regula todas as coisas que acontecem no nosso corpo? Provavelmente a primeira coisa que você vai pensar é o cérebro, né? E isso é muito verdade, mas não é só o cérebro que atua nessa coordenação do nosso organismo. Existem dois sistemas muito importantes que vão atuar no controle do que acontece no nosso corpo. Um é o sistema nervoso, onde está o cérebro, e o outro é o sistema endócrino, né? Então a gente vai ver qual que é esse sistema que provavelmente vocês ainda não ouviram falar. Bom, primeiro a gente começa por aquele que a gente já conhece um pouquinho, né? Que é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é formado por duas partes principais que a gente chama de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo cérebro, né, que é a parte mais importante, onde estão as informações, né, é formado pelo cérebro, e a medula espinhal, que desce pela nossa coluna vertebral, né, que está lá no meinho dos ossos da coluna vertebral. Esse é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico são os nervos que saem dessa medula espinhal e vão para todas as partes do nosso corpo. O que o sistema nervoso comanda? Tudo. Ele comanda o nosso pensamento, o nosso sentimento, nossas memórias, o nosso aprendizado, e comanda os nossos também, né, fisicamente. Isso eu estou falando do mais intelectual. Do intelectual tudo é comandado pelo cérebro, mas ele também comanda as funções do nosso corpo, né? Como que o nosso corpo funciona, as sensações que a gente tem. Então, os 5 sentidos, ele vai precisar do sistema nervoso para perceber os estímulos, né, que vêm de fora, os movimentos dos nossos órgãos internos, o funcionamento, né? Se o nosso pulmão vai inspirar e expirar, né, mais rápido ou mais devagar, se o coração vai bater mais rápido ou mais devagar, né? Todas essas coisas aí, contração dos músculos para fazer os movimentos, tudo é comandado aí pelo sistema nervoso, né? Então, como que ele comanda isso, né? Existe uma célulazinha especial lá no sistema nervoso que se chama neurônio, né? O neurônio, vou mostrar um desenho do neurônio para vocês. Este é o neurônio. Aqui é o corpo do neurônio, né? A parte principal dele. Essas ramificações aqui que aparecem menores são chamadas dendritos. Elas recebem informações. Aí a informação passa pelo corpo e vai para esse outro aqui que se chama axônio, né? O axônio, ele é enrolado por essas bolinhas que se chama bainha de mielina, que na verdade são enroladinhos de uma camada de gordura que é para proteção e para fazer o estímulo nervoso ir mais rápido, né? Então é para isso que serve. Então o estímulo nervoso, né, o impulso nervoso, ele vai daqui para cá, né? E ele vai de que forma? Por impulsos elétricos. A gente funciona à base de eletricidade, né? As nossas informações nervosas são transmitidas por impulsos elétricos, através dessas células aí. Geralmente o corpo do neurônio está lá no nosso cérebro, todos os corpos dos neurônios. E as ramificações, por exemplo, os axônios, eles descem pela nossa coluna vertebral e vão pelos nervos para os nossos corpos, para as partes do nosso corpo. No finalzinho, né, dessas ramificações de dendritos e axônios, tem ali, ou ele vai passar para um outro neurônio, ou ele vai chegar no final, por exemplo, na nossa pele ou lá no músculo para contrair, que a gente chama de terminação nervosa, né? A gente chama de terminação nervosa. Então, assim é que é transmitido os impulsos nervosos, né? Então, quando, por exemplo, a gente percebe alguma coisa, né? Por exemplo, a gente foi botar a mão num negócio que tá quente, a gente não sabia.
a nossa mão vai sentir o calor pelas terminações nervosas, vai mandar uma informação que vai chegar na coluna, vai chegar no nosso cérebro vai pensar, né, perceber o que é aquilo e mandar uma informação de volta de resposta, né? Que no caso, se tá muito quente é um perigo, então afasta a mão para não queimar, né? Ou se for, por exemplo, eu sinto o cheiro de uma coisa muito saborosa, de comida feita na hora, assim, delicioso. Então vai pro nosso cérebro, ele pensa, percebe que aquilo é bom e manda a resposta. Faz saliva, né? Faz saliva e vamos comer, né? Então essa é a resposta, aí vem o desejo de comer, às vezes dá uma roncadinha no estômago, né? Pra dar aquele desejo de comer. Então ele funciona nessa base de respostas, né, de informações e respostas a essa informação. Então, nós falamos aí, né, o cérebro, a medula espinhal e os nervos. Os nervos nada mais são do que tubos que levam um monte de ramificações do sistema nervoso, né? Um monte de, como se fossem fios elétricos dentro de um fio elétrico grosso, né? Daqueles que tem lá na alta tensão, passa um monte de fio elétrico menorzinho lá dentro, é como se fosse isso o nervo, né? No nervo, dentro do nervo passa um monte de filamentos do nosso sistema nervoso, né, que são os axônios. Então passa um monte de axônio lá dentro levando informação nervosa. Aí a gente tem dois tipos de ações que o nosso corpo pode fazer: as ações voluntárias e as ações involuntárias. O in significa uma negação, né, nessa palavra. Então voluntário é aquilo que é da nossa vontade, eu pensei para fazer, e involuntário não, acontece sem eu pensar. Então vamos pensar, né? Vamos fazer uma ação voluntária aqui. Eu tô lá no meio do campo de futebol, o pessoal jogando, tal, a bola vem na minha direção e eu vou chutar essa bola em direção ao gol, né? Então esse movimento da minha perna foi uma ação voluntária, eu pensei para fazer aqui, né? Então isso é voluntário. Agora, pro meu coração bater eu preciso pensar? Não, né? Pro intestino se mexer levando, né, o bolo fecal adiante, pro meu estômago se mexer fazendo a digestão, a gente não pensa para isso, né? São ações involuntárias. O nosso pulmão, a gente não pensa para controlar o nosso pulmão e fala assim, mas eu posso prender a respiração. Vai chegar uma hora que vai dar uma coisa que eu não consigo mais segurar a respiração, né? Então, porque ele está trabalhando involuntariamente, né? Para estar sempre trabalhando. Seria muito difícil, né, se fosse voluntário, aí se a gente esquece, para de bater o coração, não dá, né? Tem que ser involuntário. A respiração, o batimento cardíaco, o movimento dos órgãos internos, é tudo involuntário, né? Então, isso que é voluntário e involuntário. E aí a gente pensa em alguns movimentos que a gente chama de reflexo, né? Vocês já tiveram em algum lugar e aconteceu alguma coisa, você fez um movimento do nada, nem percebeu o que fez, aí ficou todo mundo meio espantado e falou, desculpa, foi reflexo, né? O que é o reflexo? O reflexo é quando um estímulo, ele já se parece com algo que você já viu. Então, o que acontece? Tem a nossa coluna aqui. Do ladinho da nossa coluna tem umas bolinhas, do lado de cada vértebra tem uma bolinha de cada lado que se chamam gânglios nervosos. Dentro desses gânglios tem corpos de neurônios igual no nosso cérebro. Então, para que serve isso? Porque algumas atitudes a gente tem que responder rápido, né? Então o que acontece? Por exemplo, estou andando na rua, distraída, não sei o que, aí eu fui atravessar a rua e esqueci de olhar. De repente veio um carro, mete a mão na buzina e você dá aquele susto e pula para trás, né? O reflexo tem que estar funcionando bem, né? O que significa isso? Ao invés daquela informação, entrou no meu ouvido barulho, né? Foi pro cérebro, o cérebro pensou, opa, buzina, carro, sai, aí até voltar ia demorar um pouquinho e eu podia ser atropelada, né? Então eu tinha um professor de biologia na escola, quando eu já estava no ensino médio, que eu sempre dava o seguinte exemplo: o nenenzinho, criancinha, já tá andando e tal, por algum motivo ele conseguiu chegar na cozinha quando a mãe não tá olhando e o fogão tá lá, o forno ligado e tá quente.
Aí ele fica curioso com aquele negócio lá, vai lá e bota a mãozinha no forno, na alça do forno, né? E aí aquilo começa a esquentar, ele começa a sentir aquilo, começa a chorar. A informação tá no cérebro dele, mas ele não sabe o que é, porque ele é muito pequeno, não passou por aquela experiência ainda e tá lá, que é isso, tá doendo, até que o cérebro pensa, e se você tirar a mão daí, né? Porque ele fica pensando, de onde que tá vindo essa dor? Ele fala, mas e se você tirar a mão daí? Ele tira, e na hora que ele tira, ele sente um baita alívio. E aí, a hora que ele sente esse baita alívio, só que lógico, né, queimou, então volta a doer, ele volta a chorar. A partir disso, quando a gente chega perto de um negócio muito quente, a nossa mão já sente de antemão e a gente já tira, né? O que aconteceu? Em vez da informação ir lá pro cérebro pensar que aquilo é quente, é perigoso, tem que tirar a mão, ele chega nesses gânglios que estão ali em volta da coluna e já volta. Ou é o calor, né? Já volta. Então, quando a pessoa está com reflexo bom, é isso, a informação não precisa mais ir para o cérebro, ela já está tão acostumada com aquele estímulo que chegou na coluna, volta, ela já responde. Então é muito rápido, né? Então por isso que, né, um cara do esporte tem que ter reflexos muito bons para aquilo que ele faz, para ele responder muito rápido. A pessoa que tá ali distraída na rua, ouviu uma buzina, ela volta muito rápido, ela tá com reflexo bom. Se ela não tá com reflexo bom, ela para, olha, cadê, né, e fica perdida, né, porque teve que ir lá no cérebro. O reflexo, ele pode ser treinado, né, por isso que os esportistas, eles têm que treinar muito, uma das coisas que eles treinam é o reflexo. Então, o reflexo tá aí, né, entre a ação voluntária e involuntária, né? Mas é uma ação voluntária aí. Que mais que temos aqui? E aí, né, nós falamos muito de sistema nervoso, mas e o sistema endócrino quem é? Endócrino, né, é alguma coisa para dentro. Então são glândulas no nosso corpo que jogam substâncias dentro do nosso sangue, né? Essas glândulas tem aqui no livro didático, a gente tem a hipófise lá no cérebro, a tireoide, o timo tá aqui, aí tem o pâncreas que tá perto do estômago, as suprarrenais que estão por cima dos rins, e as glândulas sexuais, né? Que nas mulheres são os óvulos e nos homens são os espermatozoides. Nas mulheres são os ovários e nos homens são os testículos. Né? Então essas são as únicas glândulas endócrinas que só tem ou em homem ou em mulher, é exclusivo, né, do sexo biológico. Essas substâncias também controlam o que vai acontecer ao nosso corpo. Por exemplo, tem essas glândulas, elas produzem substâncias chamadas hormônios. Né? Os hormônios, eles caem no nosso sangue e eles vão para regiões específicas para falar o que fazer. Por exemplo, quando a gente tem adrenalina, a gente toma um susto, né? Que nem eu falei da buzina. O que vai acontecer? O sistema nervoso vai mandar um estímulo para uma das glândulas, para ela jogar adrenalina no sangue, e a adrenalina vai fazer o quê? Vai mandar o coração bater mais rápido, a respiração ser mais rápida para ter mais oxigênio, aí dilata a pupila, que aí você fica bem atento e você reage devagar, né? Reage mais rápido, manda mais açúcar pros músculos, né? Para eles funcionarem mais rapidão. Então, e aí depois que esse susto passa, né, esse susto que solta adrenalina é pra quê? Se fosse numa situação aí do mundo selvagem, né, é uma situação de perigo que eu tenho que escolher se eu vou lutar ou se eu vou fugir. Para as duas coisas eu preciso de toda essa respiração, batimento cardíaco, né, eu preciso desse funcionamento mais rápido. E depois que passou, então, e o cérebro, passou o perigo, manda produzir a outra que vai equilibrar a adrenalina, que é a endorfina, que ela vai fazer o contrário, bate mais devagar, respira mais devagar, contrai a pupila para não entrar tanta luz, né, para não machucar lá atrás a retina, acalma, porque a gente tem que entrar em equilíbrio, senão, rápido demais o tempo todo, o nosso corpo desgasta, né? Então,
vocês percebam que eu falei o quê? O cérebro mandou a glândula produzir, a glândula mandou bater mais rápido, né? O hormônio da glândula mandou bater mais rápido ou bater mais devagar o coração. Vocês vejam que eles estão trabalhando em conjunto. Não existe sistema nervoso sozinho e não existe sistema endócrino sozinho. Os dois têm que estar trabalhando juntos em harmonia, né? Para tudo isso funcionar direitinho. E aí a gente tem algumas doenças, né, que podem acontecer aí se alguma dessas glândulas não funcionarem direito. Por exemplo, se o pâncreas não funciona direito, ele não vai produzir direito a substância que controla a quantidade de açúcar no sangue. E aí a pessoa vai ter diabetes, né? Que aí ela tem excesso de açúcar no sangue. E qual que é esse hormônio? É a insulina. Aí ela precisa tomar insulina por fora, né? Quem tem gente com diabetes na família sabe disso. Outro problema é o hipertireoidismo ou hipotireoidismo, que é problema nessa glândula aqui, a tireoide. Se ela funciona demais, se ela produz hormônio demais, ela vai acelerar demais o metabolismo, comer todos os seus nutrientes sem precisar, e a pessoa vai se sentir fraca, emagrecer rápido demais e não vai conseguir nutrientes necessários porque consumiu tudo de uma vez, entendeu? Então ela vai estar sempre fraca, vai estar magra demais, em excesso e tal. E se produz pouco desse hormônio, se ela não produz o suficiente, aí é tudo o contrário. A pessoa também se sente fraca, desanimada, porque ela não tem. Porque o metabolismo fica lento demais, guarda todos os nutrientes na forma de gordura e ela engorda sem saber por quê, porque ela não está comendo em excesso e continua não tendo nutrientes para fazer as suas funções, então ela continua cansada, né? Então é o hormônio que controla o nosso metabolismo, né? Existem outras, eu tô falando aqui, citando duas aqui que tem no livro didático. O sistema nervoso também, se ele não funcionar direito, também dá problema. Tem doenças que a gente chama de doenças neurodegenerativas, né? Que vai funcionando mal. Então tem algumas que a pessoa vai parando de se movimentar, como foi o caso daquele cientista muito famoso, Stephen Hawking, que tem fotos dele, ele vivia numa cadeira de rodas, né? Ele falava por um computador. O cérebro dele, a inteligência dele funcionava perfeitamente, mas o motor não funcionava. Ou pessoas que vão perdendo, né, capacidade de pensamento, né, então de controle nos movimentos. Então tem Parkinson, tem Alzheimer, que a pessoa vai se esquecendo, né, são as doenças neurodegenerativas. Tem várias. E a gente fala um pouquinho das substâncias psicoativas. O que é isso? Drogas, né? Não use drogas. Drogas, né? Na verdade, droga é qualquer substância que interfira no funcionamento do sistema nervoso e endócrino. Então, quando a gente toma remédios, são drogas. Por isso que antigamente chamava drogaria. Tem a Drogazil, a droga raia, né? Não tô fazendo propaganda, mas Por que tem esse droga no meio? Porque são drogas. Por isso que a gente não pode tomar sem necessidade, sem o médico mandar tomar, né? Porque quando a gente não precisa, essas drogas viram veneno, remédio vira veneno, né? Então, antigamente já se falava, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então é basicamente isso, a dose e a necessidade, né? Substâncias que os adultos usam, né? Porque criança não pode, adolescente não pode, por quê? Porque o corpo ainda está em formação, então precisa se formar completamente para poder, né, lidar melhor com aquelas substâncias. Ainda assim vai ser prejudicial, mas que são liberadas na nossa sociedade. Por exemplo, cigarro e álcool são drogas, né? Bebida alcoólica, né? Cerveja, vinho, uísque, cachaça, todas essas coisas. São drogas também, porque elas influenciam. Tanto é que a gente vê, né, que o cigarro a gente não vê tanto porque ele atua mais internamente no nosso corpo. Mas o álcool, ele atua diretamente no sistema nervoso e a pessoa muda de humor, muda de comportamento, né? Então, essa é a questão das drogas. E é claro que aí a gente vai tendo drogas que são cada vez mais pesadas, principalmente as drogas que são sintetizadas, ou seja, as feitas em laboratório, né? É diferente, por exemplo, a cocaína. A cocaína vem da folha de coca, que é uma planta que tem lá nos Andes, né? Aqui na América do Sul,
que os nativos mascavam folha de coca para ficar mais alertas quando eles tinham que subir muito alto na montanha, tem pouco oxigênio, uma coisa ou outra ajudava eles. Mas aí o que eles fazem? Eles pegam toneladas de folhas de coca e fazem, a partir daquilo, passa por uma produção industrial que vai virar um pó, né? Vai virar uma pasta, depois um pó, né? Ou toneladas de folha de coca para formar um pouquinho de pó. Então imagina o quanto que aquilo é nocivo, porque é uma dose imensa da quantidade de princípio ativo que tinha lá, né? Daquela substância. Então por isso que as drogas, quanto mais sintéticas, quanto mais industrializadas, quanto mais modificadas do natural, mais perigosas elas são. Não que não tenha drogas naturais que não sejam perigosas, né? A gente tem aí, por exemplo, chá de cogumelo, tem cogumelos que são extremamente perigosos, né? A pessoa pode tomar e morrer. Então não é bem por aí, né? A gente tem que ver que tem coisa, por exemplo, lírio cheiroso, não pode ter em lugar fechado, só o cheiro a pessoa já pode ficar intoxicada. E aí, né, o chá de lírio, então, dizem que a maioria das pessoas toma uma vez, não volta mais, fica doida, enlouquece. Então, sim, tem os naturais que são extremamente poderosos e perigosos. Mas, no geral, os sintéticos são os mais perigosos que a gente tem por aí. Bom, então, é isso das explicações aqui sobre o sistema nervoso e endócrino, né? Lembrando que eles sempre trabalham juntos, nunca separados. E é isso. As atividades que eu passei pra turminha fazer são essas aqui, ó. Começa aqui e vem até aqui, ok? São essas. Então, é isso por esta semana. E eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem o assunto, que é bastante complicadinho. Então, é isso, gente. Até a próxima!